Muita gente anda questionando a decisão do presidente Bolsonaro de ter colocado na Casa Civil o senador Ciro Nogueira. A oposição e a imprensa já começam a empurrar a narrativa de que o Bolsonaro se vendeu ao chamado Centrão, que quebrou a confiança dos seus eleitores e rasgou o seu compromisso de campanha. Só que o presidente mostra uma coerência que ex-ocupantes do Planalto nunca tiveram. E é isso que a gente vai ver. Em 16 de dezembro de 2016, o então deputado Jair Bolsonaro participou de uma entrevista no programa Pânico, na Rádio Jovem Pan. O apresentador do programa perguntou se por acaso Bolsonaro fosse eleito, se ele iria governar do mesmo jeito que se governava na época. Tem que fazer um acordo com o MDB, com o PSDB, com outros partidos, para se conseguir tocar o barco. Bolsonaro, em primeiro lugar, disse que a população precisava entender qual era a regra do jogo. Se as pessoas elegem para compor a Câmara e o Senado cabeças que são políticos profissionais, ele vai ter que negociar com esses caras, senão ele vai ter que ser um ditador. Ele sabe que vai ter que governar com o Congresso Nacional. E acrescentou: quem fosse votar nele, caso ele fosse candidato, que votasse em legisladores que tinham um perfil igual ao dele. Eu particularmente acho que o Bolsonaro já deveria ter feito essa aproximação com o que eles chamam aí de centrão há mais tempo. E veja bem, composição na busca de aliados para melhorar as relações com o Congresso e até a nomeação de alguns deles não significa, de forma alguma, quebra de princípios ou estelionato eleitoral. Essa, com certeza, vai ser uma das narrativas da imprensa que quer incendiar o governo. O Ciro Nogueira pode ter os seus problemas e a justiça aí vai julgá-lo. Só que até agora ele não foi condenado a nada. E se por acaso isso aconteceu, o Bolsonaro já disse que tira na hora. Para trazer o Ciro Nogueira para a Casa Civil, o presidente precisou fazer uma mini-reforma ministerial. O general Luiz Eduardo Ramos, que era o atual chefe da Casa Civil, que foi assumida pelo Ciro, passou para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que era comandada pelo Onyx Lorenzoni, que é um fiel escudeiro aí do governo. Por sua vez, ele foi realocado no recém-criado aí Ministério do Trabalho e Previdência. Ciro Nogueira é presidente nacional do PP, e a nomeação dele deve aproximar o presidente Bolsonaro do partido. Se o Bolsonaro não conseguir um partido para chamar de seu, o PP do Ciro Nogueira pode ser uma alternativa para ele. Um outro ponto interessante é que a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil já permitiu que o senador Flávio Bolsonaro ocupe a vaga de suplente na CPI da Covid, do senador aí, Luiz Carlos Reins, que assumiu como titular do colegiado após o Ciro Nogueira ter ido para a Casa Civil. O cargo na Casa Civil é estratégico. Quem senta nessa cadeira, além de promover a articulação do governo com o Congresso, é responsável pela coordenação entre os ministérios e pela nomeação dos principais cargos do governo. E nessa altura do campeonato, quando a gente sabe que a relação do governo com o Senado não vai bem, a figura do Ciro Nogueira pode ajudar muito. Na Câmara a coisa anda melhor, porque o Arthur Lira não costuma criar dificuldades para o governo. Mas no Senado ainda tem um agravante, né? Você vê que o presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, além de ser um mosca morta e submisso ao STF, eu já disse aqui uma vez, ele foi mordido pela mosca azul e, sem apresentar nada de relevante como senador e nem como presidente do Senado, já quer ser candidato à presidência da República. E isso aí, com certeza, vai ser mais uma dificuldade para o presidente. A gente está vendo aí um Davi Alcolumbre também, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, minando o governo na indicação do André Mendonça para o Supremo. Você também ainda tem essa CPI da Covid, que vai durar mais 90 dias, tentando derrubar o governo diariamente. Se você parar para pensar,
O Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa para neutralizar esse bombardeio que vem do Senado. O que a gente precisa considerar é que o presidente Bolsonaro desencadeou um efetivo combate à corrupção. Nesses 2 anos e meio de governo, não houve qualquer acusação de corrupção contra ele. Como disse o presidente, isso não é uma virtude, isso é uma obrigação. É o mínimo que ele pode fazer em prol da população. E disse que vai manter essa posição. Eu acredito nisso. É tudo uma questão de como se conduz a administração do Poder Executivo. O Bolsonaro não vai admitir troca-troca de cargos como era feita na época dos governos do PT. Tudo focado para fazer caixa de campanha. Aquele esquema, né, de colocar um sujeito nos Correios, outro na Caixa ou em qualquer outra empresa pública, para chegar lá e assaltar os cofres. Isso aí não vai acontecer. Nomeações vão acontecer, isso aí eu não tenho dúvidas, mas com certeza não vão ser com aquele espírito petista de usar os cargos para financiar os partidos. O sujeito que hoje é nomeado no governo sabe quem foi que o indicou e será responsabilizado se alguma irregularidade foi constatada. O tom nesse governo é outro, isso aí também ninguém tem dúvida. E não vai mudar, mesmo com Ciro Nogueira na Casa Civil. É preciso ficar claro que a relação com o PP do Ciro Nogueira é uma relação de troca, que é normal na política, mas jamais será uma relação de subserviência, porque Bolsonaro não é nem vai ser refém de nenhum partido. Mas ele tem que jogar o jogo, porque senão tiram ele da frente. Você não vai mudar um esquema que atua aí com muita desenvoltura há mais de 30 anos, com esses políticos profissionais, e muitos deles com reputação questionável, em pouco tempo. Isso não muda assim, isso demora. O presidente vai precisar fazer concessões para quem o apoia, né? Mas sem aquela promiscuidade como essas concessões eram feitas. Não é uma tarefa fácil, mas o governo precisa aprovar o quanto antes as reformas que são importantes para o país e o voto impresso auditável para garantir a lisura nas próximas eleições. A questão do voto impresso tem uma resistência por parte do Tribunal Superior Eleitoral e de ministros do Supremo. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já criou até uma equipe para impedir questionamentos sobre o processo eleitoral. E a resistência e o ativismo desses ministros não param, né? Você vê que, após as reuniões convocadas pelos ministros do TSE e do STF, os parlamentares que eram favoráveis ao voto auditável mudaram as suas posições. E as razões dessas mudanças não estão claras. Será que o novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai conseguir reverter essa questão? Ele andou falando que vai tentar reconstruir o diálogo do Bolsonaro com o STF. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa curta gestão do Ciro Nogueira na Casa Civil. Eu digo curta porque provavelmente ele será candidato ao governo do Piauí no ano que vem e vai precisar deixar o cargo 6 meses antes das eleições. Os primeiros movimentos do novo ministro vão nos dar uma ideia de como as coisas vão andar daqui para frente. Tomara que dê certo.